Graça e paz da parte de Cristo Jesus, estamos na Escola Bíblica Dominical com a lição de número 2, que traz um assunto que é importante para o cristianismo, numa referência à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por causa de que é importante salientar a Trindade, que está fundamentada na Bíblia de uma forma muito específica em um Novo Testamento. Porque entre todas as religiões existentes, o cristianismo é a única que defende esse posicionamento, que Deus se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, a Trindade é um pilar da igreja cristã, tanto no Ocidente quanto no Oriente. É um assunto que não é muito fácil, mas a gente vai tentar, aos poucos, oferecer informações bíblicas e tentar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ajudá-los na devida compreensão do tema. O nosso texto bíblico, que é o chamado texto áureo, ele se baseia em João 14, versículo 15 e 16. Eu vou fazer o destaque aqui, está na cor amarela. Este é o nosso texto de ouro. Esse versículo, aliás, esses dois versículos, vai nos ajudar a compreender um pouquinho a temática e ver como é que o próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo. Vejamos o que nos diz a Bíblia Sagrada. Versículo de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. O que é necessário entender a partir do próprio contexto bíblico? Primeiro, Jesus estava temporariamente habitando com os discípulos. Ele estava no meio dos discípulos. E ele diz aqui de uma forma muito clara que é uma espécie de ajudador. Por causa de que eu afirmo isto? Porque o próprio Jesus disse: eu enviarei outro ajudador. Ora, se ele menciona outro, é porque ele se considera-se um ajudador. Da mesma forma que um professor de escola bíblica dominical fala assim: vai vir outro professor na próxima semana lecionar. Ora, se é outro, certamente vai ser alguém que lida com o texto bíblico, logo a exposição da palavra de Deus. Por esse motivo, a gente já tem aqui nesse versículo 16 uma menção de Jesus dizendo que ele vai pedir a Deus, vai rogar ao Pai Celestial, mostrando aqui a pessoa do Pai. Ele vai fazer essa intercessão ou esse pedido para quê? Para que o Espírito Santo seja enviado. Lembra que eu disse que Jesus ficou e estava no meio dos discípulos? Aquela permanência de Jesus no corpo físico, um corpo humano, porém sem pecado, é algo temporário. Mas afirma no final do versículo que esse outro ajudador viria para ficar convosco, isto é, neles, para sempre. Esse Espírito passaria a residir nas pessoas e ficaria não de forma temporária, como Jesus ficou com os seus discípulos, mas ficaria para todo sempre, conforme a Bíblia nos diz em outro texto sagrado, até o dia da redenção, porque é o penhor, é a garantia justamente da nossa redenção, o dia que nós fomos inteiramente resgatados pelo Senhor. É o que nos diz a palavra de Deus.
Uma outra coisa que eu quero salientar com base nesse versículo de número 16 é que quando Jesus disse que seria enviado outro ajudador, Jesus utiliza uma expressão no grego que a ideia é de alguém da mesma essência ou ainda da mesma espécie. O que isso significa? Que Jesus enviaria o Espírito Santo que, da mesma forma que ele era um ser divino, o Espírito Santo também seria. Jesus é divino, isto é, Jesus é Deus. Do mesmo modo, o Espírito Santo é Deus, porque é outro da mesma essência ou da mesma espécie. Dito isto, a gente vai um pouquinho avançar em nosso estudo. Eu optei em colocar esse texto em PDF para que você venha nos acompanhar. Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo da lição, conforme está sendo projetado. Diz o autor da revista: poucos de nós nos ocupamos com o estudo da Trindade. Temos nos ocupado com tantas coisas e nos esquecemos do essencial que é o Senhor. E ele faz uma menção a Isaías 6, versículo 1 e 8, onde fala que a gente precisa elevar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, a ter esse trono sublime, o trono celestial, onde Deus está assentado. E realmente dedicar tempo e atenção ao Senhor, quer em oração, mas também em leitura bíblica, meditação, estudo e, sobretudo, pesquisa bíblica. A gente precisa ser um pesquisador bíblico criterioso, que venha analisar as coisas de forma sistemática e não pegar assuntos de forma avulsa aqui e acolá, mas realmente ter um plano de leitura, ler um livro inteiro, ler uma carta toda, para que a gente venha ter uma compreensão adequada das Escrituras Sagradas. Já no segundo parágrafo, ele coloca aqui algo que a gente vai trabalhar um pouco mais em profundidade. Por causa de quê? Se a gente não entender o que o autor da lição está dizendo, a gente vai realmente se perder e ficar um tanto confuso. Por isso, eu vou, vez ou outra, fazer também um destaque numa cor para que você venha acompanhar. Esta lição tem o objetivo o estudo da Trindade. Vamos então aqui, destacar a palavra Trindade. Alguém pode indagar, mas Trindade não existe, pelo menos o termo, na Bíblia. Sim, é verdade. Não existe a palavra Trindade. Mas vamos primeiramente compreender o que significa Trindade. Trindade é a tríplice manifestação de Deus em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a maneira dele se revelar, de Deus se apresentar. E é desta forma que, embora não haja, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, o termo trindade, mas o conceito é bíblico, porque a gente vai ver o tempo inteiro Deus, principalmente no Novo Testamento, se apresentando-se, quer como Pai, Filho e Espírito Santo. Dito isto, a gente vai poder abordar, à luz da palavra de Deus, este assunto que é sumamente importante, a Trindade. O autor da revista diz assim: o nosso Deus que se revelou em Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, e a gente tem que frisar isso aqui, ó. Eu vou destacar: um só Deus. Vai ficar na cor vermelha. É importante a gente analisar o Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento, de uma forma bem patente, visível, não apresentou a mesma ideia
que se encontra em um Novo Testamento, numa referência a essa ideia trinitariana, um único Deus em três pessoas. Ora, naquele período do Antigo Testamento, havia muitas nações em volta do povo de Israel e aquela concepção do politeísmo, a crença em vários deuses ou ainda em várias divindades. Imagine só, naquele momento histórico, Deus falar que existe a pessoa dele e também a pessoa de Jesus e, por fim, a pessoa do Espírito Santo. Seria, vou dizer assim, um modo onde não seria bem compreendido, considerando o quê? Considerando, naturalmente, aquela maneira, vou dizer assim, de se entender naquele momento. Seria mais um Deus ou mais uma pessoa divina entre tantas outras existentes. Mas não é bem assim o que a gente observa no Antigo Testamento. O que a gente observa lá no Antigo Testamento é aquela ênfase de Deus quando ele vai inúmeras vezes dizer: Eu sou o único Deus. Tem um texto bíblico lá em Deuteronômio, eu estou aqui citando de cabeça, mas que nos diz sobre uma coisa importantíssima. Deuteronômio 6, versículo 4. Ele fala assim: Ouve, ó Israel, se dirigindo ao povo. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Qual é a ênfase em todo o Antigo Testamento que está impregnado em todas as páginas, vou dizer assim, desse Antigo Testamento ou desse Primeiro Testamento? É de que Deus é um único Deus. Tanto é que a expressão aqui é Adonai Eloheinu, isto é, o Senhor nosso, Adonai Errad, Deus ou Senhor um. Como é que a gente faz a tradução? Deus nosso, Deus um, nosso único Deus. E é isto que, na língua hebraica, Deus havia apresentado para o povo de Israel em meio que a uma quantidade enorme de divindades e de deuses. E ele vai se revelar como um único Deus, como de fato continua sendo um único Deus. A crença da Trindade não é algo relacionado com o triteísmo, que crê que dentro da Trindade existem três deuses. Não. É um único Deus que se revela em três pessoas distintas. É justamente o assunto da hora que nós vamos analisar nesse exato momento. Porque prossegue aqui. Um só Deus que se revelou em três pessoas. Três pessoas, vou colocar na cor amarela, três pessoas distintas. Deixa eu então aqui consertar, ficou vermelho, mas tudo bem. Três pessoas distintas. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Quando a gente pensa em pessoa, a gente pensa o quê? No ser humano, que tem corpo físico, não é verdade? Você está me vendo aqui, por essa janelinha, através dessa câmera que está projetando a minha imagem, e você diz ali, do outro lado tem uma pessoa, e do lado de cá tem outra pessoa. E se a gente fosse fazer uma soma, 1 mais 1 é igual a 2, e assim por diante, não seria? Ok, mas quando se aplica o termo pessoa, não é necessariamente relacionado a um ser que tem um corpo físico. Aí você vai dizer assim, como assim? Gente, o que caracteriza uma pessoa são algumas questões, tipo, a pessoa, ela tem consciência própria. A pessoa tem direção própria. A pessoa tem vontade. Uma pessoa, ela tem, vou dizer assim, sentimento.
entre tantas outras coisas. E pelo fato de uma pessoa ter essas características e ainda outras que não foram mencionadas, a gente pode perfeitamente aplicar o termo pessoa a quem? A Deus. Logo a Deus, por quê? Deus tem corpo? Deus não tem corpo físico. Porque a Bíblia diz e ensina que Deus é espírito. Ora, se ele não tem corpo, como é que ele é uma pessoa? Ora, porque tem a ver com as características que eu acabei de mencionar. Deus tem um senso próprio de consciência, ele tem a direção própria, ele tem vontade, ele tem sentimento, uma série de outros fatores. E isto que o faz ser uma pessoa. Da mesma forma, a gente vai observar mais adiante que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele sente, tem direção, tem vontade e etc e tal. E o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, mas isto é verdade, é um assunto para o término da lição, quando nós focarmos a pessoa do Espírito Santo. Mas, feito esta distinção aqui, de que pessoas têm características próprias, as quais já foram mencionadas algumas delas, a gente pode passar para esse outro termo que está na sequência. Pessoas, diz o texto, distintas. Logo, não é a mesma pessoa. Vou dar um exemplo aqui e faço uma pausa rápida para que você venha refletir. Se fosse a mesmíssima pessoa, não faria sentido, por exemplo, Jesus, ele está orando ao Pai Celestial, ele se dirige a Deus. Se fosse a mesma pessoa, não faria sentido ele, com os olhos voltados para o céu, dizer: ó Pai, graças te dou. Alguém diria assim: para que ele está se dirigindo ao Pai se trata da mesma pessoa? Mas, como eu disse, na Trindade, nós falamos de um único Deus, e no ser desse Deus há revelado três pessoas distintas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é à toa que, nesse exemplo dado agora há pouco, Jesus se dirige ao Pai porque trata-se da pessoa do Pai, que é distinta da pessoa do Filho que está fazendo a oração. Mas apesar de ser três pessoas distintas, elas estão unidas. Ou seja, no único ser de Deus não há divisão. As três pessoas coexistem com suas personalidades naquele único ser. Personalidades ou pessoas diferentes, porque isso significa, quando a gente menciona distintas, mas são unidas. Há uma coesão. Dito de outra maneira, a Trindade é inseparável. Desta forma, eu não estarei errado se afirmar agora: Deus mora no meu coração. Passado alguns instantes, eu afirmo: Jesus mora no meu coração. E, por fim, o Espírito Santo habita em mim. Alguém vai dizer assim: ele não sabe o que fala. Pelo contrário, porque a Trindade é inseparável. Quem recebe o Pai, recebe o Filho, e, por sua vez, o Espírito Santo. A Trindade é inseparável. E a gente observa na Trindade esse exemplo perfeito de unidade. Agora, a gente não pode fazer aquela soma. 1 mais 1 igual a 3. Essa conta não é feita dessa maneira. Não faz sentido.
mas naquele único ser de Deus, um, um e um. São três pessoas distintas, que agem em harmonia e em perfeita unidade. Eu acho que a gente pode prosseguir trabalhando de uma forma didática em relação à pessoa de Deus Pai. Eu vou adiantar aqui a lição. Você tem, naturalmente, a revista, mas antes de trabalhar, então, ao Pai, que é um outro tópico, eu vou fazer a leitura deste aqui, ó. As Escrituras Sagradas e opa, as Escrituras Sagradas, vou tentar marcar até aqui, ó. Isso. E a Trindade. O tema Trindade tem sido motivo de muitas controvérsias, mas as Escrituras revelam a sua existência e ação efetiva na criação e na redenção. É isto. Quem, vou dizer assim, formulou a doutrina da Trindade, utilizando esse termo, não estava inventando um assunto bíblico. Ele apenas constatou que havia a manifestação de Deus em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse sentido, é bom salientar que não se trata de três deuses, mas sim aquela concepção de que nós temos um único Deus que se revela em três pessoas distintas. E Deus se revela no Pai, Deus vai se revelar na pessoa do Filho, e Deus vai se revelar na pessoa do Espírito Santo. Dito isto, a gente avança com um outro elemento herético que deve ser rechaçado. E qual é? É achar que a mesma pessoa realiza, vou dizer assim, como se exercesse um papel de ator. Tipo, Deus, ele fica por trás dos bastidores no teatro e ele vai se maquiar, vai ter uma aparência de um ancião, já uma pessoa já vivida, de idade, cabelos brancos, quem sabe tem uma barbinha branca. Não confunda com Papai Noel, porque o Papai Noel não existe. Mas vamos lá. O que acontece? Aí se apresenta naquele teatro para as pessoas e se revela como o pai. Depois, a mesma pessoa vai lá atrás, tira aquela roupagem, aquela maquiagem e vai aparecer novamente com uma forma jovial e, por sua vez, na forma do Espírito Santo. Aí qualquer criança vai dizer assim: ora, ei, eu percebi uma coisa. É a mesma pessoa. Ele estava se apresentando como o fulano de tal, mas era a mesma pessoa. Mas aqui não. Na doutrina da Trindade, e você precisa só gravar isto. Deus, que é o único Deus, se revela em três pessoas distintas. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta maneira, você pode afirmar que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Agora sim, vamos trabalhar aqui algumas coisas que o autor mencionou sobre Deus. Vou colocar no outro tom aqui para a gente identificar. O autor da revista fala que nós temos um Deus vivo e verdadeiro que é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipresente, onisciente e onipotente. É perfeito em santidade, justiça e amor. Ora, quando fala aqui que Deus é espírito pessoal, é bom que se diga
que a ideia é de que, como um espírito pessoal, ele é o quê? Uma pessoa. Ah, Deus tem corpo físico? Não. Mas Deus tem aquelas características. Ele tem consciência própria, tem direção própria, ele tem sentimentos, ele tem vontade, entre outras coisas. E o fato dele ser um Deus, um espírito pessoal, ele se relaciona com pessoas. É por isso que Deus se relaciona com os seus e conosco. Porque ele é um espírito pessoal. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa, a pessoa de Deus. Vou agora avançar para o Deus Pai, como já falei. Agora, o Deus Filho, vou aqui também destacar, Deus Filho. A gente observa que Jesus tem a mesma essência com o Pai, e ele é eterno, isto é, por mais que Jesus, o menino Jesus, foi introduzido no mundo para assumir a forma humana, a gente sabe, à luz da Bíblia, que Jesus, ele já existia, ele já, vou dizer assim, já estava com Deus. E João vai nos ajudar, dizendo que o seguinte, vou fazer a leitura aqui, não estava no script, no princípio era o verbo, uma alusão à pessoa de Jesus. E o verbo estava com quem? Estava com Deus. E o verbo era Deus, Jesus é Deus. É isso que a gente tem que fixar. O Pai é Deus. Gravou? Parabéns. Vamos prosseguir? Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus. Porque ele nasceu, ele foi gerado aqui na humanidade, dentro desse tempo físico, por esse plano terreno, mas ele já existia. E a gente observa que Jesus estava com Deus no princípio e era Deus. Em outras palavras, Jesus, ele não tem princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega. É isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Ele tem a mesma essência com o Pai. Ele é Deus. Por extensão, é eterno, não foi criado. E Jesus vai participar, inclusive, da criação. Por quê? Porque ele é Deus. Se Jesus não fosse Deus, não poderia não apenas existir, mas, por sua vez, criar todas as coisas existentes, as coisas que veio, vou dizer assim, à luz pela palavra de Deus. O que a gente pode falar agora sobre o Deus Espírito Santo? Vou aqui destacar na parte de baixo. O que a gente pode falar sobre o Deus Espírito Santo? Da mesma forma que Jesus era com o Pai, na sua essência, Deus e eterno Filho de Deus, o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa divina. A gente precisa entender que o Espírito Santo ele tem vontade. Quer ver um exemplo? Ele, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, distribui os dons espirituais conforme lhe apraz, isto é, conforme ele quer. Ele age de uma forma soberana, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe as reais necessidades das igrejas e vai concedendo dons espirituais para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. O Espírito Santo, como pessoa, vai trabalhar, sabe como e onde? Na nossa mente e no nosso coração, para formar o caráter de Cristo, para que possa fazer com que Cristo realmente venha nascer de modo que a gente venha se parecer cada vez mais e mais com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Embora o Espírito Santo seja Deus, ele não tem um papel, vou dizer assim, principal aqui nesse plano terreno, neste mundo de atuação.
ele tem o objetivo de dar continuidade à obra que Jesus começou. E esta obra é feita e ele vai sempre apontar para Jesus, sinalizar Jesus. Por quê? O próprio Evangelho de João vai dizer que o Espírito da Verdade, que é uma alusão ao Espírito Santo, vai fazer com que ele venha glorificar a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo não trabalha, por extensão, na nossa vida, agindo como se fosse uma força, uma energia. Existem alguns lugares de culto que as pessoas entram num comportamento eletrizante, fica tremendo, como se estivesse levando um choque. Ora, o Espírito Santo não é um fio desencapado que fica dando choque nas pessoas. Repito, o Espírito Santo trabalha na nossa mente, inculcando a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, para mudar, moldar e transformar a nossa mente, para que haja o quê? Uma renovação da mesma, para que a gente ande em novidade de vida. Esta é a atuação da pessoa do Espírito Santo, não da energia, não de uma força, muito menos de um poder. É isto que a gente aprende com a palavra de Deus. Quero salientar algo que eu julgo importante. O Espírito Santo, nos dias atuais, ele trabalha para iluminar a nossa mente. Ele trabalha aqui no nosso pensamento. Por causa de quê? O Espírito Santo, diz a Bíblia, inspirou todo esse teor, todo o conteúdo bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele, nesse processo, conduziu homens santos da parte de Deus para que houvesse esse livro sagrado, um documento de fé, uma escritura que serve como autoridade para a minha vida e para a sua vida. Desta maneira, nós compreendemos que o Espírito Santo tem um instrumento. E ele vai usar o quê? A Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é um instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer sempre que a gente venha se reportar e se voltar para a Bíblia Sagrada, não para fora dela. Quando a gente corre atrás de visão, visões, sonhos, revelações, profecias que não estão contidas aqui, nós desprezamos a palavra de Deus. Nós não damos a devida importância, porque a revelação da Bíblia é completa e por isso derivou um ensino bíblico sobre a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para todo ser humano. E se é suficiente para todos nós, não precisamos, em hipótese alguma, de revelações contemporâneas. Revelações que são atribuídas a Deus, mas que não constam na palavra de Deus. E quando eu falo palavra de Deus, é a que está contida aqui, é aquela que está devidamente registrada nas Escrituras Sagradas. E sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ilumina a nossa mente para que a gente venha compreender as Escrituras Sagradas adequadamente. E vai fazer com que a gente venha cada vez mais se voltar, se aproximar da palavra, para que possa escutar o que o Espírito Santo tem a dizer mediante a sua bendita palavra. É isso que nós aprendemos. A gente viu, de uma forma bem resumida, nessa lição, o que o autor destaca aqui. Eu vou fazer, então, deixar aqui nesse tom. Vimos nesta lição a extrema relevância de estudar o nosso Deus que se revelou em quê? Em Pai, no Filho e no Espírito. Vamos recapitular.
São três deuses? Não. Vamos colocar os pingos nos is. O único Deus que se manifesta ou que se revela em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente pode fazer uma pergunta, uma após outra. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Também. Basta a gente conceber isto, guardar no nosso coração. A gente não vai decifrar a Trindade, porque se a gente conhecesse Deus, Deus não seria Deus, porque ninguém pode sondá-lo completamente. O ser humano é limitado. Como é que a gente vai compreender um ser transcendente? Mas a gente pode ficar muito satisfeito de que Deus se revela em três pessoas: na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê numa cena que foi redigida no Evangelho por ocasião do batismo de Jesus. A gente observa Jesus descendo as águas batismais, correto? No rio. Vemos a pomba, porque aparece uma pomba como forma corpórea, uma alusão ao Espírito Santo. Naquela mesma cena, a gente ouve, que é descrito, a gente ouve não, eles ouviram, mas a gente tem a narração de que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me deleito, em quem tenho prazer. Nesta única cena que eu citei aqui, bíblica, a gente vê o quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses? Não necessariamente. Não é o triteísmo, mas é no único Deus que se revela em três pessoas. Quando falo em triteísmo, porque fala de três deuses, é porque nós não somos politeístas. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos no único Deus. Nós somos monoteístas. O cristianismo sempre foi monoteísta, crê em um só Deus. Mas acontece que a gente vai observar que Deus se revela como Pai, se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma frase ou algo que eu gostaria de apresentar aos irmãos antes de terminar a nossa lição. Eu acho importante a gente compreender um pouquinho o que diz a palavra de Deus. No livro Esboço de Teologia Sistemática de Langston, ele fala acerca da Trindade o seguinte: temos assim estudado a doutrina da Trindade na revelação, uma alusão à Bíblia, revelação de Deus. E como é que Deus se apresenta? Deus se revelou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O como e o no estabelece aqui uma grande distinção. Vou ler pausadamente. Deus não se revelou como o Pai, como o Filho e como o Espírito, senão no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estas três pessoas são igualmente divinas, porém inteiramente distintas. É o que a gente volta atrás e ratifica aquilo que o autor já tinha dito. Nós cremos no único Deus revelado em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é esta a concepção bíblica quando apresenta
este assunto. Para terminar, eis a nossa reflexão. O Deus Trino, que a gente chama de Deus Triuno, o Deus Trino tem sido o foco dos meus estudos? A gente tem pensado nesse Deus único que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo? A gente deseja realmente honrar a Deus, servir a Jesus, ser usado pelo Espírito Santo? A segunda pergunta: como tem sido o meu relacionamento com Deus Trino? A gente tem recebido com alegria a mensagem do Pai, de igual modo acatado o senhorio de Cristo, mantendo uma relação de, de servidão, porque nós somos servos, mas também um relacionamento tão próximo de amizade, porque ele diz que se nós fizéssemos o que ele mandasse, nós seríamos chamados e seríamos de fato amigos, amigos de Jesus. E tem até um hino do cantor cristão: Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor. Jesus é nosso Senhor, mas é nosso amigo, que revelou os seus planos, a sua vontade, não apenas para toda a humanidade, mas inclusive para a nossa vida. E a gente segue Jesus Cristo porque sabe que é uma pessoa confiável. E por fim, tenho focado nos problemas da vida ou o Deus que me ajuda a resolver? Que a gente possa responder a estas três perguntas e a gente termina não antes sem fazer oração. Vamos orar? Terminando assim a Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos concedeu que parássemos um pouco para ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que esse tema é um tanto difícil, complexo para muitos, mas que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa ir gradativamente esclarecendo ponto a ponto da doutrina da Trindade, para que nós possamos nos conhecer quem de fato o Senhor é, da maneira que tem se revelado aos homens, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos sim adorar esse Deus trino, ou triuno, e que possamos render graças ao único Deus verdadeiro, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para tanto seja a honra, a glória e todo o poder tão somente dado ao Senhor. Pois assim nós oramos, agradecidos por tudo, pois fazemos a oração no nome de Jesus, conforme o Senhor nos ensinou através das Escrituras. Amém. Deus o abençoe e espero que você tenha aproveitado um pouco. E qualquer dúvida, você que é da Segunda Igreja Batista de Fragoso, é só nos procurar que a gente pode parar, sentar, dar uma série de referências bíblicas para que você venha analisar e ampliar o seu conhecimento a respeito desta temática. Deus nos abençoe.